Fala investidor, beleza? Hoje eu vou trazer uma empresa diferente, que eu acho que a gente nunca trouxe ela aqui no canal, Prio 3 PetroRio, tá bom? E já quero começar com esse slide aqui, mostrando aqui a valorização dela desde quando ela começou a ser negociada aí na bolsa. Olha como que a bolsa de valores é um bicho muito doido da gente interpretar, da gente entender, e a gente tem que saber os momentos certos, o time certo ali da gente entrar na empresa. A gente tem que entender todo o ciclo econômico aí que pode favorecer a gente. Então não é só chegar e sair comprando ações igual um doido aí. Quem sabe você vai tomar muito prejuízo pela frente. Então tem que aprender um pouco da macroeconomia, um pouco da economia como um todo e aprender também um pouco do setor que a empresa está inserida, porque aí as chances de você perder dinheiro diminuem bastante. Beleza? Esse é o gráfico mensal da Prio 3, tá? Olha só que coisa mais doida. Aqui é a valorização, vamos supor que você entrou na empresa lá no início dela, que foi lá em 2011 mais ou menos, e aí vamos supor que você manteve as suas ações até hoje, então são quase 12, 13 anos de investimento. Então até hoje você teria uma valorização de 107%, muito pequena em comparação ao tempo de investimento, né? Uma valorização bem pequena. Só que eu sei que a maioria dos investidores gostam de entrar na euforia do mercado, né? Agora vamos supor que você entrou na euforia desse primeiro pico de alta aqui, na empolgação do mercado, você entrou cá no topo aqui, ó, no topo do topo. Até hoje você teria praticamente uma valorização de 7%. Olha só, né? Que desespero que é. Depois disso você só viu seu patrimônio aí, ó, cair e ficar lateralizado durante ali 5, 6 anos para depois começar a pegar um fôlego. Agora, vamos observar o gráfico aqui, alguns sinais de reversão de tendência. Vamos supor que você é aquele investidor sagaz que dá uma estudada na análise gráfica, que também estuda todo o ciclo econômico das commodities, estuda o ciclo econômico como um todo. E aí você viu essa queda aqui de março de 2020, mas ao mesmo tempo você viu um cruzamento das médias móveis aqui, da de curto período para cima da de longo período. Isso representa para a gente o quê? Uma reversão de tendência no gráfico, e aqui é para alta. Aí você se posicionou lá na queda de março de 2020, logo um pouquinho depois ali, você se posicionou na empresa, comprou ações dela. E aí a sua valorização nela até hoje teria sido, em 3 anos, 1.400%. Em apenas 3 anos você valorizou o seu patrimônio em 14 vezes, enquanto aquele cara que comprou lá no IPO valorizou só uma vez o patrimônio, só dobrou o valor dele ali, e quem comprou lá na euforia lá atrás não valorizou praticamente nada. Tá vendo a importância de sempre estudar tanto a análise fundamentalista quanto a análise gráfica junta? E aí eu já te mostro outros sinais aqui, mas não vou mostrar aqui agora não, vou deixar lá para o final que tem uma análise gráfica mais completa dela. Agora a gente vai, na verdade, passar para os resultados do segundo TRI de 2023 e depois a gente vai passar em alguns indicadores fundamentalistas também para a gente entender se a empresa aqui ela tá legal nos últimos anos, se ela não está legal, se essa valorização é uma euforia de mercado ou não. Fechou? Então, passando aqui para os resultados do segundo TRI de 2023, receita total da empresa teve um aumento de 41% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, sim, cresceu receita na empresa. Lucro líquido dela aqui no período teve um incremento de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a empresa cresceu o lucro e a sua capacidade de geração de caixa teve crescimento de 33% também em relação ao mesmo período do ano passado. Então, nesse trimestre agora, sim, saldo positivo aí para a empresa, crescimento de receita, crescimento de lucro e crescimento de caixa. Agora vamos dar uma olhada aqui em alguns indicadores fundamentalistas, começando com os indicadores de valuation. O PL dela atual 11,4, sua média 10,96, então o PL dela aí está bem próximo da sua média e crescendo aí. E aqui embaixo o preço sobre valor patrimonial. Quanto o mercado está disposto a pagar por essa empresa? 3,78 vezes o seu valor patrimonial e só crescendo desde 2015. Aqui eu já começo a ligar um sinalzinho de alerta. Então o mercado, cada dia que passa, está disposto a pagar mais por essa empresa, 3,78, média 2,21, beleza, mas está crescendo ali e eu ligaria um botãozinho de alerta na minha estratégia de investimentos, tá bom? Se você aceita pagar 3,78 acima do valor patrimonial, tudo bem. Olhando a sua margem líquida, então a margem líquida altíssima de 46,02 atualmente, a sua média de menos 3.929, porque teve esse ponto aqui discrepante em 2013, e a gente viu que de 2014 para trás era só prejuízo que a empresa entregava, por isso que aquele gráfico dela
tombou verticalmente daquele jeito, então depois a empresa se reestruturou, melhorou ali a sua eficiência e aí a margem líquida dela de lá para cá só com margem líquida boa. E a rentabilidade é a mesma coisa, 33,12%, uma excelente rentabilidade, média negativa de 9,05% e também melhorou bastante de 2016 para cá também. Então hoje em dia está com uma excelente rentabilidade. Dívida líquida dela, vamos dar uma analisada aqui agora. Então a dívida líquida dela vem crescendo consideravelmente aí de 2019 até o atual momento, um crescimento exponencial da dívida da empresa, então ela está se endividando para poder expandir suas atividades. Mas ao mesmo tempo a gente enxerga que o crescimento de caixa também vem aumentando. O que acontece? Endividar não é ruim para a empresa. Muitas empresas se endividam, olham aquela taxa ali, eu vou pagar uma taxa, por exemplo, de 10% ao ano de juros, mas com o meu crescimento, o meu investimento aqui, o meu retorno vai ser de 20%. Beleza, aí vale a pena. Agora, se endividar para poder tentar estruturar a empresa e não gerar lucro para a empresa, não gerar retorno para a empresa, aí é problema, né? Então aí já não vale a pena. Aqui ela está gerando um caixa bacana e a gente vai ver logo na frente se ela está gerando um lucro legal também. Pelo menos no segundo trimestre a gente viu que ela está gerando um lucro legal, agora nós vamos ver o histórico ali na frente. Mas antes disso, dívida líquida sobre EBITDA, o indicador de endividamento dela, o atual 1,82, a média 3,51. Então lá em 2009 ela tinha um endividamento altíssimo, gigantesco, de 21,9. Então era altíssimo e depois ela conseguiu controlar essa dívida. 2021 chegou até a ter uma dívida negativa, só que agora já começou a dívida a voltar a incomodar um pouco os acionistas. E aqui a gente enxerga então aquilo que eu acabei de falar. A empresa está se endividando, está crescendo caixa, mas ao mesmo tempo está crescendo a receita e ela conseguiu também entregar lucro aqui e lucros históricos. Até aí tudo bem, se ela conseguir controlar essa dívida e continuar mantendo lucros altos, aí a tendência dessa empresa é só crescer dentro da bolsa de valores aí, tá bom? Então você tem que entender essa dinâmica para poder colher frutos aí nas empresas. E agora a parte da análise gráfica para a gente entender se esse pico de valorização dos últimos 3 anos de 1.400% ele é sustentável no longo prazo. Então a gente vai analisar os indicadores para ver se está mostrando algum sinal de reversão de tendência. E aqui a gente pega, esse é o gráfico mensal, então de 2020 até 2023, uma valorização de 1.400%. Aqui embaixo eu já começo a enxergar um ponto que o papel está perdendo um pouco de força. Então, o volume de negociação vem diminuindo, o papel está perdendo um pouquinho de força em relação ao volume. Em relação ao MACD, o papel ainda continua com uma certa força, mas o MACD está bem puxado já. E em relação ao índice de força relativo, o papel já está desde 2019 sobrecomprado. Vai lá, volta um pouquinho e continua aí sobrecomprado o papel no atual momento. O que eu enxergo? Vou mostrar no próximo gráfico aqui agora. Eu enxergo o seguinte, tem um ditado no mercado que diz, os preços seguem os lucros. E aqui a gente consegue enxergar, esse indicador é o lucro líquido da empresa. Então a gente percebe que quando o lucro líquido dela começou a crescer exponencialmente, as ações responderam ao crescimento desse lucro. Então a gente está enxergando aqui agora um lucro maior que períodos anteriores, por exemplo, esse lucro aqui, que está nesse ponto mais ou menos, é maior do que esse lucro aqui que está nesse ponto mais ou menos. Então faz sentido as ações se valorizarem aí também. Só que eu já enxergo que no gráfico mensal as médias já estão bem esticadas, entendeu? Já está ocorrendo a divergência pelo menos no volume, o índice de força relativa já está muito sobrecomprado. Uma hora o mercado tende a corrigir, tende a fazer lucro e realizar lucro e aí pode jogar esses preços para baixo. E aí jogando esses preços para baixo pode ter uma correção um pouco maior. De acordo com a retração de Fibonacci aqui, se ocorrer uma correção hoje, a partir desse ponto que ela está aqui agora, em 50% de Fibonacci ela desceria até R$ 24,00. Será que isso vai acontecer? Ninguém sabe o dia de amanhã. Se amanhã a empresa reportar um lucro bem abaixo do esperado do mercado, aí pode sim sinalizar aí o mercado uma realização de lucro e eles começarem a vender e aí pesar para o papel e ela descer até essa retração de Fibonacci. Mas o que eu quis chamar a atenção nesse gráfico que a gente mostrou, que eu trouxe lá no início, é como é um pouco complexo você analisar uma empresa só olhando alguns pontos e olhando principalmente pontualmente, porque quem comprou a empresa aqui no início dela, lá no IPO, está aí até hoje praticamente sem valorização nenhuma. Quem soube aproveitar
a crise que abalou o mundo inteiro, que foi a crise aí do Covid, lá no início de 2020, está surfando muito bem uma valorização no atual momento, entendeu? Então esse é o vídeo de hoje que eu queria trazer, o vídeo da Prio 3, mostrando aí que a empresa está se reestruturando, trazendo lucros históricos, mostrando resultado, mas na parte gráfica, pelo menos eu, Gustavo, não gosto de entrar em empresas que já estão esticadas desse jeito no gráfico. Eu já mostrei várias vezes aí como eu gosto de comprar as empresas analisando graficamente, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo.